Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros que conosco estão aqui neste momento maravilhoso para mais uma palestra na noite. Boa noite, Janira. Boa noite, Silvia. Que alegria estar aqui com vocês, com o pessoal aí do outro lado, né? Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui, dia 14 de dezembro de 2020, terminando esse ano tão especial para todo mundo, né, Silvia? Nem Eu sou a fale. Janira, a Silvia é nossa palestrante dessa noite, que vai falar da humildade celeste, do livro Antologia Mediúnica de Natal, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Hoje, como em todas as lives, nós vamos ter uma prece inicial, teremos a palestra, teremos o passe à distância, as vibrações, onde nós vamos fazer aqueles pedidinhos especiais, aquelas vibrações bem intensas de coração, né? Vamos fazer o encerramento com uma prece, e depois é aquela parte que a gente dá os recadinhos para vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar com a prece, Silvia? Pode ser? Sim. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas, que nesse instante possamos todos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, esquecer as atribulações do dia e nos tornar presentes, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus nesse instante, adentrando os nossos lares, nos envolvendo com muita luz, com muito amor, e vamos agradecendo a esse Mestre carinhoso por mais esta oportunidade de aprendizado, de estudos, em que a gente começa a perceber um pouco mais, com essa consciência expandida desse momento de reflexão, a importância deste evangelho, a importância dessa doutrina, desse reencontro com o nosso Mestre Jesus. Mestres de amor, estamos aqui mais uma vez, desejosos deste banquete, te agradecendo de coração por esta oportunidade, te rogando, mestre querido, que envolva a nossa palestrante, que envolva cada um de nós no seu amor e na sua proteção. Fique conosco, nos amparando. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito boa noite a todos aqueles que estão aqui no chat também conversando conosco. Que sejam todos bem-vindos nesta nossa palestra, nessa nossa conversa, né? Então, nós vamos falar sobre a humildade celeste. E nós, antes de começarmos, né, lembrando que este mês é um mês especial, né? Por mais que nós, adultos, já não acreditemos mais no Papai Noel, né, ele é um elo, né, que nos liga à nossa infância, onde aquela alegria do encontro com os familiares, né? A alegria de estar todo mundo junto. Quando se é criança, lógico, se espera o presente, porque isso se convencionou desde sempre, né? Mas este mês, ele tem um ar diferente, ele tem uma vibração diferente quando nós adentramos o mês de dezembro. Por que será que isso acontece, né? Porque neste mês que nós vamos estar assim comemorando o aniversário de Jesus, porque este é o motivo do Natal, comemorar o aniversário de Jesus, né? Nós somos mais solidários, fraternos, amorosos, nos preocupamos com as questões da reconciliação com aqueles nossos parentes que a gente tem sempre às vezes uma dificuldade, né? É um mês em que nós refletimos no perdão, porque a própria vibração deste momento nós também refletimos de nós
para o universo e do universo para nós, né? Então, e a gente enfeita a casa, né? Como diz o meu neto, né? Hoje ele chegou aqui, a casa estava toda já enfeitada e ele, nossa, chegou o Natal, porque para eles a alegria desse momento de estar todo mundo junto. Apesar que este ano, né, nós estamos sendo convidados a termos um Natal mais econômico, né, só com os familiares que estão dentro do próprio lar. É um pouco diferente, mas nós vamos comemorar nesse dia o aniversário deste mestre querido, assim, em nossa vida, né? Nós sabemos, né, que não é uma data certa, nem sabemos quando é a data certa do nascimento de Jesus. Porém, já que se convencionou uma data, que a gente aproveite para realmente nesse dia, né, trazer esse mestre tão querido para a nossa vida. E nessa lição que Emmanuel nos traz através do Chico Xavier, ela vem falar um pouquinho do que Jesus veio fazer aqui quando estava conosco na Terra. Então ele começa falando assim: ninguém mais humilde que ele, o divino governador da Terra, podia eleger um palácio para a glória do nascimento, mas preferiu, sem mágoa, a manjedoura simples. Jesus poderia ter apenas surgido, mas se assim fosse, nós, como naquela época a gente já não acreditou nele, imagina se ele só surgisse. Não, ele veio num processo normal para todo mundo, que nasceu de um casamento de uma família, né, do José, da Maria. Lógico que foram espíritos preparados para poder recebê-lo, porém, são espíritos que tinham condições de trazer esse espírito para a Terra. E Jesus não resolveu vir para a Terra assim do nada. Ele veio porque nós estávamos perdidos, né? Moisés, quando, através da sua mediunidade, trouxe as leis divinas, ele não conseguia que todos praticassem aquela lei, mesmo entre os hebreus, né? Porque antigamente, como que eram as coisas? Né? A partir de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Você fez, eu posso fazer, então tenho a permissão divina para fazer isso. Mas antes era muito pior. Então ele veio numa condição normal como nós, para mostrar que ele não era melhor do que ninguém. Assim como nós, ele é um irmão e que encarnado ele seria igual a todo mundo. Teve uma infância normal, apesar de ser um espírito totalmente diferente, né, assim, de muita bondade, com palavras fáceis para auxiliar, servia a casa, ajudava os pais, aos amigos, ele estava sempre disposto a servir e a ser útil. E então ele não veio para mostrar que ele era alguém importante, mas sim ele veio para exemplificar o amor, para exemplificar que todos nós partimos do mesmo ponto, não somos diferentes dele, né? Então, e que nós estamos nessa caminhada na vida terrena para um dia chegarmos a ser como ele, né? Nós sabemos que esse é o objetivo da humanidade. Nós, como espíritos imortais que somos, que temos uma caminhada lá para trás na nossa existência, temos uma caminhada mais longa ainda lá na frente para o nosso crescimento espiritual, um dia seremos também como Jesus. Mas ele veio nos dizer, veio nos ensinar a praticar aquilo que Moisés estava assim batalhando e estava duro de fazer a gente entender. Então ele veio demonstrar, ele veio para vivenciar o amor entre nós, para fazer com que nós despertássemos para o espírito imortal que somos e que nós estamos na Terra para progredir.
Só que naquela época, nós estávamos encarnados, não digo que estávamos ali onde Jesus estava, porém, estávamos assim, imersos na vida material. Tudo em torno da matéria. Tudo para o prazer do corpo. Né? Porque nós não entendíamos as leis que regiam, as leis morais que regiam a vida. E ainda hoje patinamos em algumas, mas já estamos no caminho aí um pouco melhor, né, Janeira? Aí um pouquinho mais ele fala assim: podia reclamar os princípios da cultura para o seu ministério de paz e redenção. Contudo, preferiu pescadores singelos para instrumentos sublimes do seu verbo de luz. Porque Jesus, ele não fez nada diferente do que todo mundo fazia na sua época. Ele foi batizado, ele frequentava a sinagoga, ele ouvia os sacerdotes, ele participava de todo o processo. Ele não fez nada de diferente para mostrar que ele era melhor do que ninguém. Não, ele fez tudo para viver como espírito na sua época, encarnado. E é esse o convite que ele faz para nós, esse exemplo que ele veio nos dar. Viver na terra como espíritos que somos, e não como corpos, pensando só nos prazeres do corpo e não da alma. E ele veio nos mostrar isso, né? Que é possível a gente vivenciar o bem estando encarnados. Porque é muito fácil a gente falar assim, mas não dá para fazer diferente porque a vida nos leva para isso. Não. A vida vai me levar para onde eu quiser ir. Então, se os valores morais que eu tenho vão me levar para um lugar melhor, eu não preciso seguir todo mundo, mesmo que eu seja o diferente, que eu não seja aceito, mas eu já tenho construções para discernir o bem do mal. E foi isso que ele veio nos mostrar, né? Quando ele esteve lá na sinagoga, né, ele era chamado a fazer orações, ele era questionado muitas vezes, mesmo adolescente. E ele falava palavras bonitas que muitas vezes até os sacerdotes ficavam sem saber o que falar para eles. Porém, sem nunca perder o respeito por aqueles espíritos que estavam ali dirigindo aqueles cultos, né? Podia articular defesa irresistível a fim de dominar a governança política. No entanto, preferiu render-se à autoridade presente em sua época, ensinando que o homem deve entregar ao mundo o que ao mundo pertence e a Deus o que é de Deus. Então, quando ele falava nas sinagogas, nunca foi desrespeitando aqueles espíritos. Né? E quando ele falava para as multidões, ele nunca deixou, né, de pedir para que todos respeitassem os demais. Nunca colocou o que eu falo está certo, o que o outro está errado. Não. Ele falava do Pai, ele falava de Deus como um Pai maior, né, sem nunca diminuir o que os sacerdotes, o que os outras religiões acreditavam. Nunca. Porque ele sempre foi um espírito que respeitou o ser humano, respeitando o seu tempo e o seu momento. Né? Então, ele falava e falava com propriedade para quem quisesse ouvir, né? Mas nunca faltando com respeito, nunca apontando o dedo, nunca julgando, mas sempre trazendo Deus como um Pai misericordioso. E o maior objetivo de Jesus, né, de todos os mandamentos, ele veio para nos ensinar a vivenciar dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, é Deus acima de tudo. E se eu não me amar, não é passar a mão em mim. Me amar é me enxergar, me conhecer
né, como espírito que sou, para que eu possa evoluir, para que eu possa compreender aquilo que eu preciso fazer para dar os passos para a minha evolução. E isso ele veio nos ensinar. E aí, quando eu faço para mim, eu automaticamente consigo fazer para o próximo. Agora, quando eu só acho que eu tenho que fazer para o outro, eu até faço, fico na fazeção para o outro. E depois, quando eu for dar conta de mim, mas como dar conta de mim? Eu só tive tempo para fazer para os outros. Então, nós vamos arrumando desculpas para não nos enxergarmos. Nós podemos fazer os dois, trabalhar conosco mesmo para a nossa evolução e auxiliar o outro, né? E aí nós vamos auxiliar com propriedade, porque quando eu me compreendo, quando eu sei dos meus limites, eu vou olhar o limite do outro, eu vou compreender o momento do outro e o nível de conhecimento que o outro tem para não extrapolar a sua própria, como é que fala? O limite, né? O seu limite. Porque aí eu passo a achar que eu sou o dono da verdade. E Jesus mesmo disse, verdadeiro e bom, só Deus. Nem ele se pôs na condição de verdadeiro e de bom. Então, quem somos nós para achar que somos melhores do que os outros? Então, eu sempre falo que toda religião é importante, toda, porque cada um do espírito que está naquele culto religioso é aquele que o faz despertar. E esse é um culto importante para aquele espírito. Então, nunca ele disse esta ou aquela religião, mas sim aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração. Porque não é a religião que faz o homem, são as suas transformações. A religião, ela desperta em nós aquilo que nós precisamos mudar. Ela nos auxilia, ela nos conduz o pensamento no bem. E aí ela nos auxilia. Mas nós temos que fazer as transformações por nós mesmos. Por isso a gente precisa se conhecer. Podia banir de pronto do colégio apostólico o amigo invigilante, mas preferiu que Judas conseguisse os seus fins, lamentáveis e escusos, descerrando-lhe aos pés o caminho melhor. Então, Jesus sabia que Judas ia trair. Tanto que na ceia ele fala, hoje um de vocês vai me trair. Não foi bem desse jeito, mas foi querendo dizer isso, né? E os apóstolos ficaram todos, imagina, e ainda Pedro se vangloriava, né? Ele falava assim, não, mestre, jamais o trairemos e o abandonaremos. E Judas, então é assim, né? Nós falamos, coitado do Judas, né? A gente, ainda hoje, né? Tem muita gente que malha o coitado do Judas. Eu sempre achei um absurdo fazer uma coisa dessa, né? Porque o que Jesus fez? Jesus deixou que ele fizesse o que fez para até ser um aprendizado para os outros apóstolos. Porque o que foi que Judas fez? Ele foi fazer um acordo político, porque ele era envolvido na política, né? Ele fazia parte, ele era trabalhador do governo, e ele foi fazer um acordo, porque ele pensava assim, ó, se Jesus conseguir ser o governador, o que vai acontecer? Ele também iria se beneficiar, logicamente, ele como um político, ele também iria se beneficiar com isso. Mas ele queria que Jesus fosse esse governador para trazer tudo aquilo de bom que Jesus estava trazendo para eles como seus discípulos. Ele não foi na intenção de que, porque ele foi com uma intenção e o governador tinha outra. Eles queriam uma forma de pegar Jesus e usaram não da simplicidade, da inocência
de Judas, fazendo-o crer que se ele delatasse Jesus, eles não iriam matá-lo. Né? Ele só iria ficar preso um tempo, depois ele iria ser libertado e poderia fazer parte, né, as verdades. Ele achava que aquelas verdades do Cristo ia se sobrepor a tudo aquilo de política que existia antigamente. Então, porque ele amava profundamente Jesus, jamais ele faria alguma coisa que fosse prejudicar Jesus. Só que os outros só estavam esperando uma oportunidade para ir lá e pegar Jesus. E foi justamente isso que aconteceu. Tanto que quando ele ficou sabendo que Jesus estava preso, ele voltou correndo para conversar com o governador, pedindo, né? E ele falou, e o que eles falaram? Que eles não podiam fazer mais nada porque o povo já tinha decidido qual seria a condenação de Jesus. Então, Judas fica tão desesperado, né? Que ele viu o que ele acabou fazendo, né, que ele comete o suicídio. E quando Jesus está lá no caminho, quando ele encontra um dos apóstolos, ele fala que Judas estava precisando de ajuda. Outra coisa muito importante, que quando Jesus desencarna, ele vai, em primeiro lugar, ao encontro de Judas, para ir retirá-lo do corpo. Então, olha que, assim, porque ele sabia qual era a intenção de Judas, mas ele deixou que tudo isso acontecesse para que fosse um exemplo para os outros também. Né, de que ainda a materialidade fazia parte mais forte ainda da vida deles. E foi o que aconteceu, porque quando Jesus foi preso, né, todos eles negaram Jesus, que não conheciam Jesus. E Jesus foi sozinho, né, para ser crucificado. Mas ele sabia que tudo aquilo ia acontecer, mas era necessário. Né? Então foi com humildade, foi para ensinar o perdão, o desprendimento e o amor desse Espírito por todos nós. Podia erguer-se ao sol da plena vida eterna, sem voltar-se jamais ao convívio humilhante daqueles que o feriram nos tormentos da cruz. No entanto, preferiu regressar para o mundo, estendendo de novo as mãos alvas e puras aos ingratos da véspera. É quando Jesus aparece para Maria de Magdala, quando ele desencarna, né? Os apóstolos, ele fala para ela, vai contar ele não fala apóstolos, discípulos, né? Mas vai contar para eles que eu estou vivo. E ela vai e eles não acreditam. Imagina como é que Jesus ia aparecer para uma mulher daquela, né? Eles não acreditavam nela, da transformação que Maria de Magdala também fez na sua vida depois que conheceu Jesus. Aí, Jesus aparece para os discípulos lá na beira do mar onde eles estavam pescando, onde eles iam sair para pescar. E foi a partir daí, porque o que acontece? Os discípulos ficaram todos tristes com o que aconteceu. E cada um foi para o seu canto, continuou o seu trabalho, a sua vida, mas, assim, estavam desanimados, tristes, sem saber o que rumo da vida iam tomar. Parece que tudo aquilo que Jesus falou para eles sumiu da mente. E aí, quando Jesus aparece para eles e mostra que ele estava vivo, em espírito, foi que os apóstolos, que eles realmente se tornaram apóstolos do Cristo, porque aí eles saíram e foram realmente falar de tudo que Jesus tinha ensinado para eles. Foram à prática das suas tarefas, né? Cada um deles na missão que lhe coube,
né, que havia abraçado no seu planejamento reencarnatório, mas cada um saiu para disseminar os ensinamentos de Jesus. Porque só aí eles acreditaram verdadeiramente em tudo aquilo que Jesus tinha dito. Porque até então eles estavam tudo receosos, né? E foi a partir daí que foi a grande mudança na vida de todos esses apóstolos benditos que disseminaram o bem para toda a nossa humanidade, né? Podia constranger o espírito de Saulo a receber-lhe as ordens, mas preferiu surgir-lhe qual companheiro anônimo, rogando-lhe acordar, meditar e servir em favor de si mesmo. Então, nós conhecemos a história de Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, e ele era um ferrenho perseguidor dos cristãos. Ele não acreditava de forma nenhuma, né? Ele era um conhecedor profundo das leis mosaicas, né? E não admitia de jeito nenhum as leis não, o que Jesus falava, né? E quando ele vai para Damasco, é na estrada, né, de Damasco, mas ele está indo a caminho de Damasco, ele encontra, quando ele encontra Jesus, e ele está indo para perseguir, prender Ananias. E no caminho ele não vê Jesus, ele vê uma luz imensa e que o cega na hora, e ele sente que ali era Jesus. E ele desce do cavalo e pergunta para Jesus: Mestre, o que queres que eu faça? Porque aí ele compreendeu toda a força e toda a luz de Jesus. E qual foi a tarefa de Jesus na vida? Tanto que ele foi um disseminador da palavra do Cristo, daí para frente, pela sua vida fora, né? Grandioso. Ali foi a sua transformação. E aí aquela pergunta que não nos faz calar: será que Jesus também já entrou na nossa vida? Porque a gente falar, eu acredito, eu creio, Jesus é meu mestre querido, é meu amigo, tá tudo certo. Mas será que eu sinto verdadeiramente isso que eu falo? Porque entre a fala e o sentir tem uma diferença muito grande. Será que eu já consegui, assim como Saulo, sentir essa presença forte de Jesus na sua vida? Será que eu já consegui também? Será que Jesus faz parte da minha vida? Porque eu sei que eu faço parte da vida dele. Mas será que ele já faz parte da minha vida? Vamos refletir. Este mês nos convida a tudo isso. Em Cristo, fulge sempre a humildade celeste, pela qual aprendemos que quanto mais poder, mais amplo o trilho augusto aberto às nossas almas, para que nos façamos, não apenas humildes pelos padrões da terra, mas humildes, enfim, pelos padrões de Deus. E quais são os padrões de Deus? É a humildade do coração. Essa solidariedade, é esse despreendimento, é essa fraternidade universal, é esse amor, é esse estar disposto a se olhar com humildade. Porque humildade não é a roupa que eu visto. Humildade é o que vai dentro do meu coração. E nós podemos nos mascarar quando quisermos, mas a gente não consegue estar sempre vestido com a máscara da humildade.
Então, nós precisamos buscar esta humildade celeste, esse desprendimento desse espírito que em todos os seus momentos de testemunho que ele deu aqui na Terra, e foram muitos, né, foi para nos ensinar que tudo é possível quando nós acreditamos, quando nós temos fé em Deus, nas suas leis e na vida futura. E nós podemos ver isso, né, nos cristãos, que quando eles iam para os circos, né, para ser comido pelas feras, pelas lutas com os gladiadores, eles iam cantando os louvores a Deus, porque eles verdadeiramente passaram a sentir Jesus em suas vidas. Então, todo testemunho em nome do Cristo era importante para eles. Nós hoje não precisamos mais disso. Hoje os testemunhos são morais. Para que nós precisamos dobrar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, para realmente servirmos a Jesus. Para vivermos na terra como espíritos imortais que somos. Vivermos sabendo que estamos num mundo de provas e expiações, estamos sendo provados a todo instante. Estamos na construção constante da humildade na nossa vida, para realmente sermos humildes um dia lá na frente. Quantas encarnações ainda precisamos para construir essa humildade em nós, que é o servir indistintamente, mesmo sabendo do testemunho que tenhamos que dar para servir. Então, aqui vai ficar o convite para todos nós. Para mim ficou nesta lição o convite a isso. Quais são as minhas construções já no bem? Quais são minhas qualidades que me ajudam a construir essa humildade, né, lá no futuro? Mas que pouco a pouco, porque são as ramificações, né? A humildade tem, quando a gente olha as características de Jesus, que a gente percebe quais são as humildades, né? O que é a humildade? É a calma, a compreensão, a fé, a esperança, o compreender o tempo do outro, a compreender o seu próprio tempo, a compreender que todos nós somos filhos de um único Pai e que todos nós estamos destinados ao progresso espiritual, moral. E a conquista disso é a cada existência. No plano espiritual, a gente aprende, a gente conhece algumas coisas da nossa, às vezes só da vida passada, que a gente sabe que a gente vai ter que resgatar algumas coisas, as reconciliações que precisamos fazer, e a gente vem tão confiante para a vida terrena, porque é o momento da prova. É igual na escola, gente, não tem, por isso que a gente fala que a Terra é uma escola. A gente aprende e faz a prova no final do ano para ver se a gente vai passar ou não. E a vida na Terra é essa prova. Por isso que são tantos testemunhos. E a gente não passa quando a gente está feliz e alegre. A gente passa na hora do testemunho. É na hora que a gente pega aquela prova e o professor faz uma pergunta dissertativa para você fazer. Olha que eu vou falar de uma coisa do meu tempo. Naquela folha de papel maço, que são 4 páginas, desse tamanho, que a gente tinha que fazer a dissertação de um assunto, de um texto. Aquilo era um testemunho. E o testemunho nosso são as nossas dificuldades que nós vamos passando na Terra para podermos construir todo um bem. E esse é o momento da nossa prova. Então, trazendo hoje, para esse momento que nós estamos vivendo, nesta pandemia, né, é um momento de testemunho? Sim, porque é um momento de mudança de comportamento em todos os sentidos, né? Na higiene pessoal, na higiene do lar, na higiene dos alimentos que consumimos, né? Na higiene ao estar próximo das outras pessoas,
no contato com as outras pessoas. Então, nós vamos ter que aprender coisas novas. Estamos aprendendo, né? Vamos ter que nos aprender a nos cumprimentar com os olhos, com os gestos, sem precisar abraçar, beijar, que é uma coisa que nós brasileiros gostamos bastante, né? Mas são novos modos, são outra forma de agir que não deixa de ser momentos de amor entre nós. E uma coisa que eu falo, e tenho imensa gratidão, é por essa tecnologia maravilhosa. E Deus é tão bom com a gente, que primeiro Ele deixou que nós crescêssemos na tecnologia, na ciência, né? Os cientistas aí a 1000 por hora, porque olha, em tempo recorde, essa vacina veio, né? Está vindo, né? A tecnologia nos faz estar próximo de todo mundo que a gente queira. Então, nós não estamos isolados. Nós estamos simplesmente sendo convidados a estar conosco mesmo, a estar com os nossos entes queridos dentro do nosso lar, para nos reconciliar conosco mesmo e com eles. Essa proximidade era necessária neste momento, porque nós estávamos numa correria no dia a dia, e que momentos a gente está junto? Agora não. A correria pode ser dentro do lar, mas estamos ali 24 horas do dia juntos. E o que é isso para o espírito? Para alguns é fácil, mas para muitos não é. Mas é o convite divino para nós neste momento. Onde nós vamos exercitar a nossa humildade? É agora. O primeiro passo é a obediência, a resignação, a confiança de que tudo está certo e de que tudo vai dar certo. Basta que a gente acredite, basta que a gente tenha paciência para esperar o momento certo das coisas acontecerem. Então, assim, esse é o nosso grande convite para este momento, que nós possamos aproveitar, assim, o nosso mês de dezembro com muita alegria. Não vamos deixar de enfeitar a nossa casa, de arrumar a nossa mesa, de nos arrumarmos para naquele momento que nós costumamos cear com todos os entes queridos. Vamos colocar o computador ali, o celular, vamos chamar todo mundo nesse momento e fazer tudo o que a gente faz. Mas cada um no seu lar, respeitando este momento que a humanidade nos pede, que nos cuidemos, não nos isolemos, porque isso não é um isolamento. Estar dentro do lar não pode ser um isolamento. São outros momentos. Vamos respeitar, né? Vamos agradecer, porque a gente ainda não teve que passar pela doença, adquirir esse vírus. E tantas famílias, né, estão assim, perderam muitos familiares dentro da mesma família, por conta desta pandemia. Então vamos nos cuidar, não custa nada, né? A gente não sabe se a nossa vida vai ser longa, mas vamos pensar que vai. Então, esse é um Natal especial, um Ano Novo especial. Vamos fazê-lo ser especial de verdade, exercitando a humildade que Jesus nos ensinou. Então, esse é o nosso grande convite. E não esquecer que este mês, o aniversariante é Jesus. E que é a Ele que nós devemos render graças, gratidão e trazer a paz para os nossos lares. Muito obrigada. Um Natal e um Ano Novo repleto de luz para todos nós mesmos. Eu desejo do fundo do coração que a gente possa emitir essas vibrações de amor para essa humanidade bendita. Muito obrigada. Janira? Nós que agradecemos, Silvia. Por aqui passou uma tempestade, acabou a luz. Meu esposo improvisou aqui alguma coisa para me clarear. Acho que vocês viram aí do outro lado. Enfim, choveu até granizo, Ainda mas tá bem, tudo bem. que bom.
Amparados aqui pela espiritualidade amiga, tudo bem, né? Tá vendo que o Ainda bem. computador tá funcionando aqui. Então, tá tudo bem, né? Então, nós que agradecemos, Silvia, por essa linda palestra, por essa live, por essas palavras que tanto nos fortalece nesse momento, né? Por esse olhar tão lindo que você tem de trazer para a gente essa reflexão desse Natal especial, desse Réveillon especial que nós todos em humanidade estamos tendo a oportunidade de vivenciar, né? Esse convite do nosso Pai Maior para esse momento que a gente está passando aí de introspecção, né? De olhar realmente para dentro de cada um de nós. Então, eu convido a todos vocês agora para a gente fazer aquele momento do passe. Depois nós teremos as nossas vibrações e então a nossa prece final, tá bom? Então vamos lá, continuando nessas vibrações amorosas, elevadas. Lembra que a gente convidou o Mestre Jesus para estar aqui conosco? Isso, respira profundamente, se entrega de verdade, como a Silvia disse, confiante, com muita fé, que Ele sabe. Jesus, Deus nosso Pai maior, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Se coloque agora aberto, receptivo, para receber essas luzes perfumadas que descem do céu em direção à sua cabeça. Recompondo toda a sua energia, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Respire profundamente, relaxe seu corpo físico, se permita receber. E então agora, já reabastecidos por esses bálsamos que fortalecem a intimidade de cada um de nós, então vamos começar a vibrar por nós mesmos, né? Vamos falar com o nosso Pai Maior em pensamento, das nossas dificuldades. Ele sabe, mas não custa a gente falar. É importante. É importante a gente ter essa humildade de dizer ao Pai: Senhor, me conheces, sabe da minha pequenez, ainda da minha infância espiritual, de todas as minhas necessidades, dores, aquilo que eu preciso conquistar realmente, que vai comigo aonde eu for. No meu coração, no meu espírito, as construções necessárias. Então eu te rogo nesse instante, Senhor, coragem, força, sabedoria para transpor essas provas, para aprender a lição, para compreender o seu amor por mim. Então me fortalece, Senhor. Dai-me a tua luz e a tua paz. Movimenta a minha vontade para que eu coloque essa caridade para comigo e para com meu próximo em ação, para que eu possa me transformar, para que eu possa ser um ser melhor a cada dia, sentindo os passos firmes ao seu encontro, Senhor. E então agora, com toda essa luz, com todo esse amparo, sentindo essa energia, essa plenitude de toda essa espiritualidade amiga desse Pai Maior, num círculo de luz muito grande, todos nós aqui em coração, em pensamento, vamos junto com Jesus repartir esse pão da alma. Em todos os lugares onde houver dor, dúvida, tristeza, depressões, dores da carne, então vamos aos hospitais, levar esse pão, essa luz do Cristo, para confortar esses irmãos que passam por essa prova. Aos asilos, aqueles que se sentem abandonados e sozinhos.
aos abrigos de crianças e jovens, para que eles possam ser amparados e inspirados ao melhor, a bons pensamentos e boas atitudes, se sintam confortados e acolhidos. As prisões onde estão aqueles irmãos que transgrediram as leis dos homens e que necessitam estar ali em resgate neste momento. Que eles possam ser tocados pelo teu amor, Senhor. Enfim, onde haja dor, que a tua luz maior nesse instante alcance aos corações e às mentes. Te rogamos ainda, Senhor, que abençoe a todos os nossos governantes, para que eles possam ser inspirados em boas atitudes para com o seu povo. Que o Senhor, nesse instante, abrace todo o planeta e todos os nossos irmãos em humanidade, nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos. E voltando às nossas casas, que o Senhor Jesus possa fluidificar a nossa água e levar muita luz a todos os ambientes e familiares que aqui estão. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade bendita de mais este encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós ao nosso reino. Que seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o céu, o reino, a sabedoria e toda a glória, para tudo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, retornando aqui aos nossos pensamentos, mais leves, mais nutridos, agora, muito mais, que possamos continuar com essa vibração assim, boa, durante toda a semana, né? Como disse a nossa amiga, durante o Natal, levando para todos os familiares essa energia boa. Eu queria falar com vocês que as nossas palestras, as lives, acontecem às segundas às 20 horas, às quintas às 14, sexta-feira às 19 e domingo às 10 da manhã. Aqui na página do Facebook, no YouTube, vocês encontram todas as palestras para assistir quantas vezes quiser, aquela que vocês desejarem pelos temas, que vocês sentirem no seu coração, o convite está feito, todos são muito bem-vindos. Um outro pedido que nós temos para fazer para vocês. A nossa casa auxilia famílias carentes, e agora com a pandemia aumentou um pouco o número, quase de 100 foi para 400 e alguma coisa aí. Então, assim, a gente está precisando muito da ajuda de vocês, né? E nesse momento tem que ser em dinheiro, porque a gente está comprando a cesta pronta, não pode ficar juntando alimento, fazendo cestas, né? Tem toda uma equipe para fazer essa entrega, que sofreu um treinamento, enfim. Se vocês puderem, entrem na página, tem lá os dados da conta do Irmã Francisca e deposite aquilo que o seu coração te falar, que você puder fazer. A gente agradece de coração em nome de toda a família do Irmã Francisca e de todos esses assistidos. Muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham um Natal abençoado, um ano novo repleto de muita luz, muita paz e alegria para vocês e para toda a família de vocês. Muito obrigada, Silvia. Boa noite a todos vocês. Boa noite, amigos, e até a próxima.